alinhamento. Esta é a nossa primeira aula e versa sobre o alinhamento com o propósito superior. Qual é a meta suprema? A meta suprema é a autorrealização. E a autorrealização só pode ocorrer com a disciplina diária. O sucesso advém da disciplina. Muitos alunos argumentam que é desafiante conciliar a vida mundana com a vida espiritual. Mas é exatamente o desafio que encanta. Se nas eras passadas nós precisávamos abandonar as nossas famílias para seguir um caminho espiritual, o desafio nessa era é ser uma pessoa normal, uma pessoa comum, dona de casa, pai de família, profissional, enfim, fazer todas as nossas atividades conscientes de que somos deuses em ação. Este é o desafio, o maravilhoso desafio que se descortina diante de nós. Este trabalho deve ser orientado por um guru? Sim, o guru interno. Nesta nova era, nós somos guiados pelo nosso próprio Cristo interno e pela nossa própria presença Eu Sou. A era dos gurus já terminou, foi a era de peixes. Na era de aquário, os amados mestres ascensionados nos orientam que nós devemos entrar em contato com o nosso Cristo interno. Ele é o filtro, ele é o intermediário, assim como o Mestre Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o eu sou é o nosso verdadeiro e único e eterno mestre, ou guru. Os adiantados exercícios não são perigosos se feito por pessoas que não têm um sistema nervoso equilibrado? Resposta: não. Novamente eu repito, o regulador é a nossa divina presença Eu Sou. Nós não começamos nenhuma atividade nesta prática sem invocar o comando da presença divina e a orientação do nosso Cristo interno. Cada um só terá a compreensão ou assimilará o exercício na medida da sua aceleração vibratória, na medida que estiver com seus corpos preparados. Se receber um ensinamento que não é ajustado, não conseguirá praticá-lo vitoriosamente ou com sucesso. Como saberemos que entramos em contato com a presença Eu Sou? Quando entramos em contato com a presença Eu Sou, nós começamos a experimentar algo muito especial na nossa vida, que é a paz. Nossas ações não são mais comandadas pela personalidade, mas pela divina presença Eu Sou. Uma das características de um ser que vive em unidade com a sua presença divina é um estado imperturbável, um estado de paz, de tranquilidade. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar o tempo todo de olhos fechados, meditando ou falando lentamente, absolutamente. Mas uma vida dinâmica, uma pessoa criativa, uma pessoa ativa, mas que não se contamina pelas ações externas. Pelo contrário, essa pessoa tem a função de um catalisador. Ela tem a função de provocar uma reação positiva em tudo com o qual ela entra em contato, sem que as coisas externas interfiram no seu estado de consciência. Essa é uma das características de uma pessoa que vive permanentemente conectado com a presença Eu Sou, canalizando a vontade de Deus para toda expressão no mundo da forma. O homem que atingiu a poderosa presença Eu Sou e que deu a ela o comando de sua vida é um autorrealizado? Ser autorrealizado, ser Deus em ação, é viver a plenitude de cada momento. Não sonhos possivelmente irrealizáveis, não sonhos inalcançáveis, mas o maior sonho que nós podemos ter é ser feliz aqui e agora, com aquilo que nós temos, com o parceiro que nós temos, com os filhos que nós temos, com o trabalho que nós temos. Se eu não amo e não faço bem o trabalho que eu tenho, eu não mereço algo melhor. Se eu reclamo do meu esposo e não consigo amá-lo, eu não mereço um parceiro melhor. Antes de qualquer coisa, eu preciso aceitar o momento. E nós lembramos a máxima: eu aceito
confio, entrego e agradeço a cada momento. Como montar um altar em casa? Se você tiver a oportunidade de ter um espaço único e exclusivamente para isso, maravilhoso. Então, neste local reservado para essas práticas, você vai escolher uma mesa, colocar uma toalha de preferência branca ou lilás ou da cor que você preferir, e você pode utilizar o incenso, uma vela. Os mestres nos recomendam que em todos os altares nós deveríamos ter, neste momento, uma ametista, por ela ser a pedra correspondente ao 7º raio e ter a capacidade de acelerar o processo de transmutação. Você pode colocar alguns anjos, a imagem da Kuan Yin ou do Arcanjo Miguel ou qualquer outro mestre que você deseje, e pode também ter as estampas dos mestres. Se você tiver alguma dificuldade de ter um espaço exclusivamente para isso, você pode montar o seu altar no seu quarto mesmo, num cantinho, montar e desmontar. O importante é que você não crie nenhum atrito com a sua família por causa disso. Fazer as práticas diariamente no mesmo local e criar um ritmo para as suas práticas é muito importante, porque os seres espirituais já imantam aquele local com as suas energias luminosas. Porém, se você tiver uma dificuldade ou alguma limitação para realizar isso, lembre-se, você é um templo ambulante do Divino Espírito Santo. Você não necessita realmente de nenhum desses recursos, porque a chama está no seu coração, o seu corpo é o templo divino. Você pode realizar suas práticas onde quer que você esteja, mas cada vez mais nós estamos desprendendo das imagens, das formas externas. O próprio Mestre Saint Germain diz que quando nós estivermos prontos para a nossa autorrealização, tudo que nós necessitamos, nós podemos colocar dentro de uma caixa de sapato e seguir para o mundo. Então, podemos também deixar os adereços externos e compreender que a verdadeira realização é o que acontece dentro e não o que acontece fora. Qual é o tempo e o horário ideal para as práticas da concentração, meditação e decretos? O melhor horário para as práticas é de manhã, porque a atmosfera ainda não está carregada de desejos e pensamentos, e à noite, para que nós possamos fazer uma purificação e uma preparação para a saída dos corpos. A recomendação da escola é que se comece com meia hora de meditação e concentração e um outro tempo para os decretos. Mas é claro que cada estudante é que saberá o tempo que deverá investir no seu aprimoramento espiritual. O local deve ser tranquilo e você deve assegurar-se de que não será incomodado durante as práticas. Mas se isso ocorrer, atenda às solicitações com serenidade e continue a sua prática. O que são os decretos e por que fazê-los? Os decretos são ordens, são comandos dados por uma autoridade, que é a nossa divina presença Eu Sou, o nosso Cristo interno, para que os nossos assistentes, que são os nossos corpos atômicos, os seres elementais, enfim, possam cumprir os nossos desejos. Na verdade, nós nascemos senhores, mas desde que nós nos separamos da consciência divina, com a queda da consciência, nós passamos a viver uma vida de escravos, submetidos às criações mentais, submetidos aos processos kármicos. Porém, nesta era de Aquário, nos foi dado os decretos. Os decretos são ordens, são comandos dados pela autoridade divina, que é o Eu Sou, reconhecidamente em nosso coração. E devemos fazer os decretos porque nós vivemos carregando muitas acumulações kármicas. E os decretos, eles têm o poder de acelerar a vibração dos nossos corpos para que nós possamos promover a nossa ascensão e a nossa libertação. Viver no planeta Terra como um ser ascensionado e livre, como um ser liberado, livre das cadeias e das prisões do ego e da personalidade. O que é a visualização?
A visualização é a nossa capacidade criativa. Nós já ouvimos muitas vezes dizer que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós somos uma imagem. Deus nos criou à sua imagem. E nós, dentro do desenvolvimento crístico, aprendemos a criar através da visualização. A visualização é um dom da presença divina. Por isso é muito importante que nós trabalhemos diária e ritmicamente com os decretos para remover, transmutar as acumulações das criações humanas para facilitar o nosso contato mais rápido e imediato ou a nossa conexão imediata com a presença divina. Porque quando estamos diretamente conectados, através do cordão de prata, a energia flui e nós criamos através dos pensamentos, criamos através dos nossos sentimentos e das nossas ações somente a perfeição. É importante entender o conceito da perfeição. A perfeição é estar inteiro em cada momento. Algo pode ser perfeito para este momento e imperfeito para um outro momento. Então, o conceito de perfeição, ele é um conceito móvel, digamos assim. Nós precisamos estar com a nossa consciência tranquila e sempre perguntando: isso é o melhor para mim nesse momento? Se o seu coração responder, porque o nosso coração, ou o seu coração, é o filtro. Não siga nada, por mais que aparente ser perfeito, se o seu coração não te der o consentimento. Siga o seu coração, você é o seu mestre. Então pergunte sempre: isto é o melhor para mim neste momento? Isto é o mais adequado? Se o teu coração disser sim, vá, viva. Isto é o certo para você neste momento, porque a vida é experiência. O que verdadeiramente transforma é a experiência, é a vivência. A era de Aquário é a era da experiência. Livros recomendados para os iniciantes. O primeiro livro deve ser o Haja Luz. Como o nome diz, haja luz. As portas do conhecimento sobre os ensinamentos da Fraternidade Branca abrir-se-ão para vocês através da leitura desse livro, que é um livro básico onde estão todos os ensinamentos fundamentais para que vocês possam interagir com a grande Fraternidade Branca. Esse livro deve ser lido e relido algumas vezes para que cada um possa assimilar o necessário para cada momento da sua vida. Algo importante que eu gostaria de dizer: cada vez que nós lemos um livro, nós só absorvemos uma pequenina parcela. Então os livros devem ser lidos e relidos para que eles sejam assimilados paulatinamente em nossa consciência. Era ou era de Aquário. Uma era é um período de aproximadamente 2000 anos. A era de Aquário está diretamente ligada ao 7º raio, o raio violeta. Este raio, que se iniciou em 1956, traz as qualidades da transmutação, ritmo, invocação, misericórdia, libertação, justiça divina e compaixão sobre a Terra, promovendo a higienização e purificação de todo o planeta. A chama trina. A chama trina é a presença de Deus no nosso coração. Assim como dentro da semente está o padrão de uma árvore, dentro do nosso coração está o padrão eletrônico de Deus, representado em síntese pela chama trina. O nosso lado direito, a pluma azul, do lado esquerdo a pluma rosa e ao centro a pluma dourada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse conhecimento é básico em todas as tradições. Na tradição hindu nós conhecemos como Brahma, Shiva e Vishnu. Na Igreja Católica, na tradição cristã, nós conhecemos como Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós vamos conhecer como a chama trina. O raio azul,
o poder, o raio dourado, o Filho, a sabedoria, e o raio rosa, o amor, a Mãe Divina. Anjos. Os anjos são os intermediários entre a casa do Pai e nós. Eles vibram na quinta dimensão e eles são os mensageiros e atuaram junto à humanidade em todo o seu processo de evolução. Em todas as tradições, nós encontramos referências aos anjos e eles atuam diretamente no nosso corpo emocional. Os seres elementais são os espíritos da natureza. Eles são os executores das nossas ordens. Tanto o reino angélico como o reino elemental foram designados para assistir o homem no seu processo evolutivo. Então nós conhecemos os elementais da terra, do fogo, do ar e da água. A ascensão é o processo de aceleração das vibrações. Existem vários níveis de ascensão. A meta imediata da humanidade é ascensionar para o nível do Cristo, depois para a presença Eu Sou e continuar ascensionando eternamente, atingindo níveis cada vez mais elevados de consciência, mas com uma grande diferença das eras passadas, pois agora manteremos o corpo físico. O alento é o sopro da vida eterna. Quando Deus criou o homem simbolicamente de barro, insuflou em suas narinas o alento sagrado. O alento é a vida. É o hálito de Deus que nós absorvemos a cada inspiração. Manto de luz. É uma substância eletrônica de luz que desce do coração discípulo de todas as perturbações do mundo exterior. Originalmente, nós recebemos um manto de luz que, ao longo da nossa descida, a forma foi se dissipando por causa das discórdias, das turbulências do cotidiano. O manto de luz é como se fosse o nosso cinturão imunológico. Quando nós perdemos a imunologia, nós ficamos sujeitos às bactérias, aos vírus, aos fungos, enfim. No plano espiritual não é diferente. Aliás, o físico imita o espiritual. Quando nós ficamos vulneráveis, nós perdemos a nossa proteção e aí nós sofremos os ataques psíquicos do cotidiano. O círculo mágico é um cinturão eletrônico de luz que o discípulo estabelece conscientemente em torno de si, para torná-lo invisível às forças contrárias à evolução. No início da criação, todos tinham um cinturão natural de proteção em torno dos seus corpos, mas com o passar do tempo, ele foi se dissipando. É um cinturão imunológico ao nível sutil, semelhante ao que existe no físico em volta das células. O círculo mágico é visto em torno da aura, como uma auréola em torno de todos os santos, para lembrar que todos estão envolvidos nessa proteção divina. O Mestre Jesus sempre dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. O Cristo interno é um estado de consciência que todos os discípulos infalivelmente terão que atingir na viagem de retorno à casa do Pai. É somente ver, sentir, aceitar e agir com perfeição, não se identificando jamais com nenhuma ilusão do mundo fenomênico. O Cristo interno também é chamado de corpo mental superior e representa o caminho, um estado de pureza a ser atingido por todos os discípulos que almejam a ascensão. O Cristo vibra na frequência dos anjos. A presença Eu Sou, ou a presença I Am, é a presença de Deus individualizada em cada um dos seus filhos e filhas. A presença vibra na frequência do Sol, de Hélios e Vesta, o Sol que nos ilumina. Este corpo é uma réplica do Sol, a imagem e a semelhança de Deus Pai e Mãe, para usar as palavras bíblicas. Este corpo é composto de faixas concêntricas que representam as qualidades divinas, também chamadas esferas. As chamas são as atividades do fogo sagrado. O fogo sagrado é o fogo da vida que arde em todas as criaturas. O fogo sagrado tem vários atributos e, de acordo com uma invocação, se apresenta em determinadas cores ou frequências vibratórias. Exemplo: a chama verde contém as vibrações da verdade, cura, consagração e concentração. Arcanjo é o mais alto cargo dentro da hierarquia dos anjos. É um anjo ascensionado. Elohim são os construtores de forma. É um elemental ascensionado.
Não existe o plural de Elohim. Quando nos referimos a eles, dizemos os Elohim. Chohans são os diretores dos raios, aquele que dirige as energias dos raios. E o Maha Chohan é o diretor dos Chohans.